Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre recuperação de falhas do MySQL. A equipe sou eu, o Elian, o Gustavo, o João Vitor e o Nathan. Hoje, o conteúdo que a gente vai apresentar vai ser sobre vai ter a introdução, backup logs, o MySQL dump, que são ferramentas como PHP MyAdmin e o Workbench. Também as considerações finais. Bom, aqui introduzindo o conteúdo, né, a gente vai começar falando sobre os problemas de várias naturezas, que com o uso constante de bancos de dados em diversas aplicações e sistemas, a confiabilidade dos dados se torna algo muito importante a ser tratado, pois todo o processo de gerenciamento fica cada vez mais dependente desses bancos. Então, em um ambiente de produção, por exemplo, podem colocar em risco toda a integridade do banco, e isso pode ocorrer por diversos motivos, como falhas de hardware ou software, ou até mesmo usuários tentando executar comandos indesejados. Aí que vem toda a importância do backup nos bancos de dados, porque os bancos de dados precisam tratar essas recuperações e falhas para manter as propriedades de atomicidade e durabilidade, essas propriedades que vêm do ACID, né? Por isso que é tão importante os backups, porque assim eles garantem a consistência das alterações sobre cada item com as estratégias de recuperação que restauram o banco de dados para o estado antes da falha que ocorreu. E com isso a gente tem também o backup binário. O que é? Ele é uma cópia da estrutura dos arquivos e diretórios que constituem o banco de dados e tabelas. Disso, a gente pode optar pelo backup dos dados, onde serão armazenados os dados em formato texto ou em forma de comandos SQLite. MySQL, perdão. Agora, com relação ao backup em si. O backup ele deve ter fidelidade com relação à situação dos dados, porque ele deve ser fiel em qualquer ponto do tempo do banco, ou seja, a execução dele deve ser feita durante um certo tempo, aplicando regras específicas, que vão ser comentadas aqui para frente. O que acontece se eu tenho alguns dados que foram alterados e inseridos entre o backup e a falha que aconteceu? Então, no MySQL, a gente pode habilitar um log de alterações binárias. Esse log ele vai armazenar os comandos que modificam a estrutura do banco de dados, ou seja, eles vão restaurar os dados que não foram incluídos no backup. Então, ele é muito importante caso ocorra essas falhas. Agora, com relação ao DBMS e bloqueios de tabela. Para garantir que essas cópias dos arquivos sejam consistentes, eu preciso garantir que nada seja gravado no banco de dados durante a execução do meu backup. E essa situação vai ser garantida parando no gerenciador de banco de dados, que é o DBMS, ou por bloqueios de tabela, que permitem apenas a leitura dos dados durante o meu backup. Bom, agora partindo para a parte das ferramentas para recuperação de falhas nos bancos de dados, o MySQL tem uma ferramenta chamada MySQL Dump, que ele é uma ferramenta para conversão da estrutura do banco de dados em comandos SQL. Quando ele é executado em modo padrão, ele gera um comando create table para cada tabela e os comandos inserts para cada uma das linhas de dados dessa tabela. Nesse exemplo aqui, foi gerado um dump apenas de uma tabela, porém nós poderíamos puxar o backup de todas as tabelas. Só basta informar o nome do banco ou gerar a estrutura para todos os bancos através de uma opção chamada All Databases. E quando queremos recuperar o backup feito pelo MySQL Dump, basta executar um desses comandos aqui. O MySQL Dump ele utiliza um método de backup por cópia de arquivos. A grande vantagem dele é o tempo de execução mais curto, porque não há necessidade de ler o banco de dados e converter os dados em textos ou comandos SQL. Bom, então, pessoal, um dos gerenciadores de banco de dados MySQL mais conhecidos e mais utilizados é o PHP MyAdmin. Até para quem fez o técnico ali no IFC, teve aula usou o PHP em lógica de programação, no TCC, no projeto final, também utilizou o PHP MyAdmin como gerenciador de banco de dados. Ele é um ótimo administrador, então talvez algum de vocês já tenham certa familiaridade. Ele proporciona diversas funções, ele facilita bastante o acesso e a manutenção dos bancos de dados, até mesmo para quem não tem tanto conhecimento, porque a interface dele é bem intuitiva, então você consegue fazer
você consegue você consegue realizar operações de um modo que você não conseguiria sem saber os comandos. Por exemplo, se você quiser fazer um update, você não precisa saber o comando update, você pode simplesmente pegar na tabela, mudar no próprio input, mudar o valor ali que você quer adicionar naquele campo, e o próprio PHP-MyAdmin já gera aquele comando, e ele te mostra o comando. Então, ainda se você quiser aprender o SQL em si, você consegue aprender através do PHP-MyAdmin também, porque ele também mostra os comandos. Ele não só faz para você, como ele te mostra o comando que ele utilizou para fazer. E além disso tudo, o PHP-MyAdmin ele também consegue nos ajudar na questão da recuperação de falhas, que é o tema principal do nosso trabalho. Ele proporciona a opção de exportarmos os bancos de dados, então você consegue exportar um arquivo que tem todo o código SQL do seu banco de dados, todos os seus updates, todos os seus inserts, então você consegue praticamente replicar o banco de dados. Você consegue fazer isso tanto em CSV como em SQL. CSV hoje está cada vez sendo mais popular, cada vez mais utilizado. Então é uma ótima forma também de poder exportar esse banco e garantir essa recuperação de falhas. Você consegue também gerar bastante gráficos através do PHP-MyAdmin e administrar os servidores, permitindo com que você consiga ter essa recuperação de falhas, segurança e consistência no banco. Bom, vou falar um pouquinho também do MySQL Workbench, né? Com ele a gente também pode fazer consultas no SQL, gerenciar os sistemas dos bancos de dados, os modelos e a criação e armazenamento deles, né? Porque é um ambiente bem integrado. Também com a interface a gente pode fazer modelagem, né? E também definir funções. Oferece as funções de definição tanto de entidade, atributo e relacionamento de banco de dados. Também a gente consegue fazer configurações muito importantes para o banco de dados, que daí são a definição de chave estrangeiras e atributos e etc. Né? E também os atributos eles podem ser indexados, né, no Microsoft Workbench. Ele também está disponível tanto nas plataformas de Windows, Linux e macOS. Daí as principais funções do Microsoft Workbench vai ser a criação de diagramas de entidade e relacionamento, criação de scripts SQL, catálogo da base de dados, visualização total da dashboard, tem uma visualização bem ampla do banco de dados, na verdade, né? Informações sobre o objetivo selecionado, gestão de ligações entre os servidores MySQL, e também tem o Forward Engineer e engenharia reversa. Bom, e chegamos à conclusão de que o MySQL é um banco que ele oferece uma sólida recuperação de falhas através de vários meios. Então você pode escolher entre diversas opções para poder manter essa segurança, seja através de backup, seja através de logs, seja através dos administradores, dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, através do dump, que é nativo do próprio MySQL, e assim ele oferece toda essa segurança. Então não é à toa que esse banco de dados é um banco tão presente no ramo empresarial.